E vamos falar do jogo desta quinta-feira entre Santos e Remo. Jogo que acontece na Vila Belmiro às 19 horas, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos é o 17º colocado com 7 pontos ganhos. E o Remo é o lanterninha do campeonato com 6 pontos ganhos. Significa que o pacotão ali embaixo da buraqueira, todos estão se ajuntando, porque teve vitória do Cruzeiro, ainda bem que teve derrota do Mirassol, mas infelizmente teve a vitória do Botafogo. É claro que um ou outro tinha que ganhar, porque jogaram os dois e o Botafogo venceu o Mirassol por 3-2. Com isso, o Botafogo já deu aquele saltinho para fora da zona do rebaixamento e empurrou o Santos. Mas é claro que se o Santos fazer o papel de casa nesta quinta-feira, ele acaba saindo outra vez da zona da buraqueira. Lembrando que o último jogo do Santos foi contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, aquele jogo de 0-0, graças ao voador pombo que estava lá no Mineirão e anulou aquele gol do Santos, praticamente ali nos últimos minutos do jogo, e o Remo, que vem de uma goleada em cima do Bahia, 4-1, jogando lá no Pará. Portanto, dá para a gente imaginar que pode ser um jogo mais tranquilo para o Santos. Mas o Campeonato Brasileiro ele é difícil. E principalmente se tratando de Santos Futebol Clube. É claro que agora, sobre o comando do Cuca, que eu acredito que vai estar, que deve ter aproveitado bem essa data FIFA, e eu acredito aí que de repente a gente pode ver um novo Santos daqui para frente dentro do Campeonato Brasileiro. É o que eu venho acreditando. O Santos que no Campeonato Brasileiro tem uma vitória, 3 empates e não, tem uma vitória, 4 empates e 3 derrotas. São 10 gols marcados e 13 gols sofridos. Tem o seu artilheiro ou os seus artilheiros, o Neymar e o Gabigol, com 3 gols cada um. Já o Remo é praticamente a mesma campanha do Santos, só inverte a derrota com o empate. É uma vitória, 3 empates e 4 derrotas. São 10 gols marcados e 15 gols sofridos. Tem os artilheiros, o Gabriel Tagliari com o Gabriel Tagliari, o Aleph Manga e o Vitor Bueno, todos com 2 gols marcados. Lembrando que o Vitor Bueno já jogou no Santos quando na era do Dorival Júnior e depois ele acabou deixando o Santos e jogou muito tempo também no Atlético Paranaense e acabou. É um bom jogador o Vitor Bueno, é um bom jogador, mas ele não está no jogo desta quinta-feira, porque o Remo tem como desfalque o Marlon, o Patrick, o senhorzinho do caminhão. Lembra do senhorzinho do caminhão? Todos os jogos ele estava, sentava ainda no banco ainda, mas não jogava. Não jogava, não dava para entender um negócio desse. Acho que era o Carille, que era o treinador, ele não jogava, ele ia em todos os jogos. Então, parecia quando a gente morava na fazenda, no sítio, e tinha os jogos de domingo, subia em cima do caminhão e vamos lá o jogo. E tinha sempre aquele senhorzinho que estava no caminhão, mas ele não jogava, ele só acompanhava, era o Patrick. Meu pai do céu. Então, portanto, não tem o Marlon, não tem o Patrick, não tem o Patrick de Paula. Que situação do Patrick de Paula, hein? Começou bem no Palmeiras, um jogador muito bom, mas acabou se perdendo aí pela carreira. Acho que esqueceu um pouquinho de jogar bola, se divertiu em outras coisas, e aí o futebol ele pune, o futebol ele é desse jeito. Hoje você está no alto, amanhã você está no baixo. Então tem que tomar cuidado, esses meninos que estão começando hoje, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o futebol é assim, ele prega essas peças nos jogadores. E aí também não vai ter o Vitor Bueno. Portanto, o Marlon, o Patrick, o senhorzinho do caminhão, o Patrick de Paula
e o Vitor Bueno estão fora do jogo de amanhã contra o Santos. Já o Santos tem o desfalque do Gabigol, do Mike, do Vinícius Lira e do Gabriel Menino. Não dá para entender o que acontece no Santos, porque até nos jogos treinos, até nos coletivos, os jogadores sentem o tal do edema, sente aquele tal desconforto muscular. Eu não consigo entender um negócio desse. Por que acontece essas coisas no Santos? Não dá para você entender um negócio desse. Não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. Mas, como se diz, deve alguém saber o que acontece ali no Santos. E a grande novidade do jogo de amanhã é a volta do Neymar vestindo a camisa do Santos pela quarta, quinta vez no ano, no Campeonato Brasileiro. Agora já estou até por fora. Mais importante é que vamos ter o Neymar de volta ao Santos amanhã. Esperando aí um bom jogo do Neymar, quem sabe aí o Neymar ter se aproveitado bem nessa folga, nessa data FIFA aí, para poder começar a ajudar bem o Santos, porque o Santos precisa somar pontos para subir para essa ponta de tabela lá para o alto, porque eu acredito que o elenco que o Santos tem, a folha de pagamento que o Santos tem no mês, o Santos não pode ficar aí brigando com zona de rebaixamento, com todo respeito, não. Eu acredito que jamais, jamais. Eu dei 8 rodadas para o Vojvoda, ele já saiu, o Cuca já estreou contra o Cruzeiro, e agora eu penso que é um momento diferente. Agora eu acredito que é um momento diferente. Vamos ver, vamos ver. Ó, a provável escalação do Santos, estão todo mundo dando essas daí, eu acredito também que vai ser por aí. Talvez o Rony, eu acredito que pelo estilo do jogo que pode ser amanhã, poderia ser o Moisés. Talvez essa seria a substituição que eu faria. Eu acredito que o Rony ele está mais naquele correria, talvez naquele time quando vai para cima do Santos, e o Rony seria o jogador interessante nesses contra-ataques. Talvez o Remo amanhã ele não vai se atirar tanto e vai esperar aquela bola malandra do jogo que todo mundo fala, para poder tentar dificultar as coisas para o Santos. Então, de repente, para mim, eu acreditava até que, ou eu acredito que a entrada do Moisés no lugar do Rony, com o próprio Tassiano ali fazendo o falso 9, eu acredito que seria mais interessante para o Santos. Eu acredito que seria bem mais importante para o Santos. Mas é claro que a gente sempre vai torcer para aquele que vai entrar em campo e tentar ajudar o Santos. É o que a gente vai fazer amanhã. Gabriel Tempo, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar. O Christian Oliva, o Gustavo Henrique e o Neymar, o Barreal, o Rony e o Tassiano. Portanto, é um time mais ou menos aquilo que o Cuca já vem tentando, como ali a gente pode dizer, decorar o Santos titular. Você tem todo time, você tem que ter aquele time que você chega, pega a escalação e fala. Aí, de repente, vem outro no lugar de um que machucou, está suspenso, aí é diferente. Mas não podia fazer o que o Vojvoda fazia. O Vojvoda, cada jogo, ele mudava o Santos. Cada jogo, ele mudava o Santos. Lembra qual foi o jogo que o Santos fez até um bom jogo e depois ele mudou tudo, o Santos? Acho que foi contra o Novo Horizontino, alguma coisa assim, já nem me lembro mais. São tantas coisas que passou com esse Santos ultimamente aí, que o torcedor acaba até fazendo confusão na cabeça. Até fazendo confusão. Ó, um provável Remo é esse time aí, ó. Marcelo Rangel, o Matheus Alexandre, o Kaique, o Champa, parece que é camaronês esse rapaz, e o Mike. O Zé Ricardo, o José Wesley, o David Braga, lá na frente o Aleph Manga, o Jajá e o Gabriel Talieres. O jogador, o treinador é o Léo Condé. Vai apitar o jogo o Sávio Pereira Sampaio, que é do Distrito Federal,
E nossa assistente, a Leila Nayara Moreira da Cruz, do Distrito Federal, o Daniel Henrique da Silva Andrade, também do Distrito Federal, e o Heber Roberto Lopes, de Santa Catarina, no VAR. Esses caras que é importante, esses caras que é muito importante, porque às vezes o VAR marca umas coisas que não dá para você entender, não dá para você entender. Por exemplo, no jogo Brasil e Croácia ontem, eu estava vendo esse jogo, não vi o começo do jogo, mas vi o segundo tempo praticamente inteiro, e aí saiu o gol da Croácia, empate. E aí o Brasil desceu lá e o Endrick caiu na área. Olha, para mim, na minha opinião, eu vendo aquele lance, no meu ponto de ver ali, para mim não foi pênalti. Para mim não foi pênalti. Ainda ficaram aguardando que o VAR ia chamar o árbitro no monitor, mas não chamou não. Mandou, bateu o pênalti, pênalti batido e convertido e pronto, não tem conversa. Então tem umas coisas que eu não entendo. Um lance daquele lá, o VAR tem que chamar o árbitro, vai lá no monitor, vê se você marcou certo, se marcou errado. Agora, quem apitou o pênalti foi o VAR. E para mim, na minha opinião, não foi pênalti. Não foi pênalti. Na minha opinião, não. Agora, respeito a opinião de quem falar que foi pênalti. Mas em nenhum momento você vê o rapaz da Croácia fazendo falta em cima do Hendrick. Mas, como se diz, futebol a gente espera de tudo, principalmente futebol de hoje em dia. Meu Deus do céu, tem umas coisas dentro do futebol que a gente tenta fingir que não está entendendo, mas a gente entende. A gente entende. Tem aquela história de falar, você está passando pano. É, realmente, é mais ou menos por aí. A gente finge que não está entendendo, mas a gente entende o que está acontecendo com o Neymar neste momento. Se ele vai para a Copa do Mundo ou se ele não vai para a Copa do Mundo. É uns negócios estranhos pra caramba. Portanto, amanhã, quinta-feira, na Vila Belmiro, às 19 horas, Santos e Remo. Me recorda os anos, final dos anos 70, início dos anos 80, quando o Campeonato Brasileiro tinha quase 100 clubes. E o Santos jogava com o Paysandu, jogava com o Remo, jogava com a Tuna Luso, jogava com o Nacional de Manaus. Olha, era uma festa naquela época no futebol brasileiro. Todo mundo disputava o Campeonato Brasileiro. Só não o meu timinho lá do interior, que aquele lá não ia para lugar nenhum. Mas do restante, acho que todo mundo um dia já disputou o Campeonato Brasileiro. Que coisa. Parabéns para o Remo, porque eu convivi muito com o pessoal ali em Goiânia, pessoal desse lado ali do Pará, de Manaus, da Bahia que vem, e o pessoal é apaixonado mesmo pelo futebol. Então, para eles, parabéns pelo Remo. Poderia o Remo não cair, continuar aí na luta e continuar no Campeonato Brasileiro pelo menos 2, 3, 4 anos aí, e quem sabe até a volta do Paysandu. É bom, é bom. Futebol brasileiro, ele tinha que ser em todos os cantos do país, ter um time dentro do Campeonato Brasileiro, para divertir o povão mesmo, porque futebol, ele bem jogado, ou ele bem acompanhado e bem respeitado, é legal sim para todo mundo acompanhar. Quem sabe aí o Remo pode ainda se manter vivo, quem sabe o ano que vem, para dar mais alegria ainda para aquele povão lá, porque eles merecem. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.